Prefeitura Municipal de Cariacica e Lei Aldir Blanc apresentam Projeto Cine em Cena, uma homenagem do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória aos artistas capixabas. Apoio Secretaria Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura de Cariacica e Conselho Municipal de Política Cultural, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Parceria A Casa Floresta, Associação Cultural. Realização Tati Moraes. Tenham todos um ótimo espetáculo. São relâmpagos. É o raio que vem, tá? E eu prendo na garrafa e boto a rolha. Depois eu faço o espetáculo. Maria Lúcia nasceu em Vitória em 1945 e estudou no Colégio Americano, onde ela, lógico, com toda a sua graciosidade, ela foi chamada para ser baliza, não é isso? Baliza das paradas e apresentação e aqueles showzinhos de escola. Então aquilo ali, eu acredito que aquilo ali foi o ponto de partida para ela ter definido que ela gostaria de ser bailarina. Que Maria Lúcia sempre fazia uma coisa um pouco assim, exortando, como que solicitando, como que impelindo, como que levando as plateias a pensarem um pouco mais, usando temas ousados, usando temas, o tema de Medéia foi um tema muito ousado, ficou plasticamente muito bonito. Conta a história de uma mulher traída pelo seu marido, o rei Jazão, e ela, num ato de vingança, ela manda de presente para a noiva um vestido envenenado e depois, no ápice da sua loucura, ela mata o seu filho. E o Irapuru que ela fez também. Nós mantivemos os personagens centrais, o pássaro, a Índia e o chefe da tribo. E a tribo, é claro, né? Como todos nós sabemos, na periferia das cidades, as gangues são chamadas de tribos. E ela fez o mito de Ulisses, não é isso? O mito de Ulisses, uma coisa muito interessante, em que a personagem que esperava o retorno de Ulisses, na verdade era feito por 3 pessoas e no final, Ulisses chega e é devorado, não é isso? Chega e é devorado. Então o que acontece? Sempre acontecia de ela levar a plateia para pensar. Levar a plateia para pensar. Naturalmente, quem não gosta de pensar, que quer mais entretenimento, talvez fizesse alguma restrição. Eu gostava muito e tinha um grupo que gostava muito das peças dela. A nossa relação se baseava numa cumplicidade. Agora, de vez em quando tinha aresta, assim. De vez em quando a gente, como diz na gíria, quebrava o pau, a gente divergia, mas baixava, a gente procurava, nunca nos afastamos, sempre nos acompanhamos em todas as fases. Maria Lúcia, mesmo na última semana da vida dela, estava tomada pela busca incessante. Ela queria fazer Fedra de qualquer jeito. E isso aí vai acontecer, tem que acontecer, porque a gente deve isso a ela, Vitória deve isso a ela, e gostaria que acontecesse, porque realmente o ápice, é o fechamento da carreira e vai viver, para mim, ela vai continuar sempre. Ainda vivo das lembranças e ainda me lembro que toda vez que a gente tinha uma situação difícil, um ajudava o outro e para mim foi uma honra que ela permitisse que eu fosse amigo dela. Então, agradeço a ela por ter permitido que eu fosse amigo dela e ter correspondido a essa amizade. Estou torcendo para que Fedra seja lançada, seja montada, lançada, e tenho certeza que vai ser boa. Maria Lúcia Calmon foi minha mãe, a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei
sobretudo no âmbito da arte. Minha mãe me ensinou o que é a dança, o que é a música, o que é o teatro, o que é o belo e o que é o amor. A minha mãe viveu para criar e criou balés, que era o meio de expressão dela, dança, absolutamente geniais, sempre dialogando com a literatura, com o teatro, com o cinema e até mesmo com a filosofia. A minha mãe viveu para criar. Para mim, em meu entender, tá? Como criação, não é como intérprete, aí eu estou falando como coreógrafa, tá? A dança não é inconsciente, eu não tenho nada com isso, ela salta na minha frente. Ao criar, a minha mãe perdia as características humanas e ganhava as características de um vulcão em erupção. São relâmpagos, é o raio que vem, tá? E eu prendo na garrafa e boto a rolha e depois eu faço o espetáculo. A criação dela, o momento em que ela criava, era um momento de muita força, de muita potência. Isso muitas vezes impactava as pessoas com as quais ela trabalhava. Eu e minha mãe fizemos vários trabalhos em parceria, né? Por exemplo, desde que ela fundou a Cia Corpo em Cena, que foi o grupo profissional dela aqui em Vitória, eu fiz todas as trilhas sonoras desses balés. O Jean Calment na sonoplastia, com a música de Villa-Lobos, que, como nós sabemos, é reconhecido no mundo inteiro. Assim como realizei uma assistência de direção, né? Sempre em diálogo com ela, né? Procurando resolver as questões cênicas que apareciam. O último desejo de minha mãe foi o de que eu produzisse e dirigisse o espetáculo Fedra, baseado em Eurípides. Eu já conversei tanto com a Rubem Braga, assim como conversei com o grupo dela, a Cia Corpo em Cena, e estou com a firme intenção de realizar esse espetáculo o mais cedo possível. O trabalho que Maria Lúcia fazia em dança fazia referência, na história da dança, ao período da dança-teatro que começou na Alemanha nos anos 20. O trabalho dela tinha muito a ver com o trabalho do Kurt Jooss, que é um coreógrafo que foi mestre da Pina Bausch. E a Maria Lúcia ela gostava muito de trabalhar com dramaturgia universal. Então, ela não era uma pessoa de dança que de repente inventava fazer solo a dois, ou estudo em azul, esses nomes, as coisas subjetivas, né, que se dão à dança. Ela não, ela buscava na literatura, na dramaturgia, os temas dos trabalhos dela. Então isso já é uma riqueza além do próprio movimento. E a referência estética da movimentação diz respeito a esse período da história do teatro e da dança, onde, saindo de uma base clássica, né, de um preparo físico voltado para a dança clássica, os bailarinos começam a interpretar outros personagens e o gestual também é um gestual mais dramático, mais expressivo. Então havia já uma preocupação com o gesto, não só com o movimento de dança, né, de técnica de dança.
É inesquecível a montagem que ela fez de Otelo com o Marcos Conká e com a Rose Andrade. Maria Lúcia, a primeira vez que eu a vi, eu tinha medo. Nós fizemos Medeia, que foi o primeiro, depois de Medeia veio Penélope. De Penélope nós montamos o Irapuru, depois do Irapuru nós fizemos Ifigênia no Brasil. Espetáculos maravilhosos. A Maria Lúcia, ela sempre teve uma plástica, uma ideia da cena assim, num todo, e era impressionante como a Maria Lúcia conseguia desenhar o espetáculo todo, e com a idade dela, ela mostrava para a gente os movimentos. Impressionante, parecia uma borracha, a mulher toda elástica, ela se alongava e mostrava pra gente o que ela queria, maravilhoso. Parecia que ela só estava esperando a montagem de Fedra para ela partir, a gente sentia isso, né? Infelizmente ou felizmente ela descansou e nós vamos fazer o espetáculo em honra ao sonho dela. Para todos os professores que se dedicam a ensinar, né, as pessoas. Muito obrigada. Se Augusto Loureiro sem o teatro não seria ninguém. E o teatro sem Augusto Loureiro seria tudo que ele é hoje. A verdade é essa. E eu sem o teatro não vou ser ninguém. Não tem nada, não tem jeito de ser. Eu nasci em Santa Teresa, no interior do estado do Espírito Santo, em 1945, do século passado, e vim morar em Vitória com 8 anos de idade. E na minha infância, aqui na Rua 7, na Rua Maria Saraiva, a gente já ensaiava, eu e meus irmãos e os vizinhos, fazíamos umas brincadeiras que eu, depois, mais tarde, que eu percebi que já era um pouco teatro, né? A gente pendurava um lençol no corredor e fazia algumas pantomimas, brincava com guarda-chuvas, com objetos vários. Isso quando eu tinha 8 anos. Depois, que eu me lembro, nunca mais fiz nada. Via teatro em garagens aqui na Rua 7, tinha um pessoal que fazia teatrinho e tal, a gente ia assistir como criança, mas fazer mesmo nunca mais. Com 19 anos, em 1964, eu fui convidado por um grupo de teatro que já existia, que era do Reginaldo, para fazer um papel numa peça que era uma comédia, chamava O Elite, a história de um cabaré e tal, essas comédias de costume. E quando eu cheguei no lugar que a gente tinha determinado para ensaiar, eu era uma pessoa muito tímida na época, tinha problema com festa, com aniversário, eu sempre fui muito introvertido, ainda sou, mas só que agora se percebe menos. E aí quando eu cheguei no lugar assim para ensaiar, eu vi o povo que estava lá ensaiando, as conversas. Aí eu falei, pô, esse é o pessoal que eu preciso em volta de mim, né? Eu fiquei assim doido com a turma que estava lá e a maneira de conversar, o que eles falavam e tal. E aí, quer dizer, a primeira vez, a minha entrada mesmo no teatro foi mais por conta disso, das pessoas que estavam interessadas em teatro e que estavam ali. Achei pessoas muito interessantes. Eu sempre fui um adolescente meio estranho, porque eu frequentava galerias de arte, eu com 13, 14 anos, aquele pivetezinho no meio dos adultos, vendo exposições de arte, vendo teatro. Sempre fui muito interessado. Então, nesse primeiro ensaio de teatro, eu encontrei a minha turma. Falei, é aqui que eu quero ficar.
depois vim para o grupo de teatro da Fundação Cultural, na época era uma coisa meio institucional, a gente tinha um salário, a gente recebia uma grana por mês, que eu não sei como é que era, mas enfim, e a partir daí não parei mais, até hoje, sempre trabalhando com teatro, acho que faz parte da minha vida, eu não sei como seria se não fosse com teatro, se não fosse através do teatro, foi através do teatro que comecei a me comunicar melhor com as pessoas, a passar minhas ideias e tal, enfim, a minha forma de exteriorizar o que eu quero é o teatro, não tenho mais dúvida disso. Eu interpretei personagens que me enriqueceram muito como pessoa. Então, eu me lembro de Pôncia, da casa de Bernarda Alba, eu me lembro de Wojciech, né, do Britney, eu me lembro do matador profissional de queima de arquivo, do coveiro, dos coveiros, e, enfim, muitos personagens marcaram. Quem é o senhor? Tenente Antonino, da Guarda Nacional. Ora, escrivão da coletoria aqui do município. Intermediei a sua compra desse sítio, Major Quaresma. Vim dar as boas-vindas. O cinema, acho que marcou mais, foi um papel maior que eu fiz, foi o Tenente Antonino, do Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, do Paulo Thiago, que me convidou para fazer esse filme. Nem sei bem porquê, porque o filme só tinha cobras, né? Paulo José, Júlia Gans, Chico Dias e tal, e um monte de cobra, e o Minhoquinha aqui, que foi lembrado e foi chamado para trabalhar num grande filme nacional. Isso também me tocou muito, assim, até pelo personagem, que era muito legal, e também pela forma de tratamento. Não recebi tratamento diferenciado nenhum, apesar de não ser uma pessoa famosa, no meio de um monte de famoso, e recebi um tratamento igual, achei isso muito legal, né? Com valorização de um ator capixaba trabalhando fora daqui. O ilustre está com febre, algum tremor tísico? Não, senhor, é um cacoete, um jeito meu. A cabeça fica meio desgovernada, nada de sério. Uma experiência muito legal que a gente teve foi com os cegos, que a gente trabalhou um texto do Gilderoyd. Foi muito fantástico a experiência, porque a gente, nos ensaios, a gente nem combinou muito, né? A gente foi procurando o cego e, de repente, nós 4 estávamos fazendo cegos completamente diferentes. Cada um, de uma maneira, achou a sua maneira de interpretar um cego. Isso foi muito legal. O Figurante Invisível também foi uma experiência fantástica, com Edinardo fazendo o papel principal, que é um pouco a história da vida dele, né? E a gente se emocionava muito. Me lembro que no início ele levou o texto para a gente ler, era só eu e ele lendo o texto, e de vez em quando a gente começava a chorar porque falava de coisas que a gente tinha passado, 2 atores velhos, né? E com experiências mais ou menos parecidas em relação à repressão, à ditadura. E aí foi uma experiência muito legal também. Os personagens destas peças estão todos vivos lá dentro. Parece aquela multidão que vai invadir o castelo de mar. Estão todos escondidos atrás das folhas. Na hora que apagam a luz para dormir e rompe uma algazarra, gritos, gemidos, gargalhadas, ruídos de armas, vem todos em cima de mim. Eu fiz vários filmes, curtas-metragens e longas também locais. E trabalhei com Marcel Cordeiro, trabalhei em Flora, que foi um filme que eu acho muito legal. É doida. Todo dia ela vem à estação esperar o marido. Não se conforma de ter sido abandonada. Gustavo Moraes, que eu trabalhei com ele na Histórias Reais, baseado em histórias reais. Também é um filme muito legal. E Gassanã com Tadeu, a gente teve uma participação nesse filme. Guarda que o doutorzinho está chegando aí. Mas é muito jovem. Vai ser difícil enfrentar os Miller. Bom, eu acho muito bom trabalhar. Eu gosto muito de cinema, acho legal pra caramba. Dá pra gente trabalhar, desenvolver personagens de uma maneira muito legal. Tem um tempo, né? A gente tem um tempo de maturação do personagem, eu acho fantástico.
E eu curto muito o que eu faço. A diferença que eu percebo de cinema para teatro é essa, que no teatro você tem mais tempo para ensaiar, no teatro cada vez que você apresenta é um ensaio, porque você está se preparando para a próxima apresentação, o público é diferente, tem uma energia e nada está terminado, né? Você está em evolução sempre, da primeira apresentação numa peça até a última, você está sempre... Eu me lembro de Bernarda Alba, eu falava, pô, que incrível, né? Quando você pega um texto bom, um texto de Garcia Lorca, por exemplo, cada vez que eu apresentava, eu sentia novas emoções, novas sensações e queria ir mais para frente. Então o teatro tem essa coisa que é fascinante, né? O cinema não tem. O cinema você fez, está ali, acabou. Aí, por exemplo, vendo Policarpo Quaresma há pouco tempo atrás, eu falei, pô, por que eu não fiz do outro jeito? Eu tinha um jeito melhor para fazer. Não tem jeito, está lá, é daquele jeito mesmo, acabou. Né? No teatro não, no teatro você vai ter um exercício, porque o teatro é isso, né? O teatro é um exercício da condição humana. Eu acho que o pessoal fala assim, teatro vai acabar nunca, porque é o único local em que o homem se depara com o homem para tratar de coisas humanas, né? E numa troca evolutiva. Não tem nada acabado, não tem nada pronto. Está ali fazendo experiência como cobaia humano. Então, o teatro é muito especial. Não vereis tão bela formosura, cruzada pelos olhos dos mortais, como essa virgem... Virgem, que horror! Se Augusto Loureiro sem o teatro não seria ninguém. E o teatro sem Augusto Loureiro seria tudo que ele é hoje. A verdade é essa. E eu sem o teatro não vou ser ninguém. Não tem nada, não tem jeito de ser. O teatro para mim é quase que uma necessidade fisiológica. No dia que faltar, talvez eu morra. Não pode fazer isso não. Agora eu vou mostrar quem manda. E já vim de uma família estragada, porque como filho adotivo, eles me tinham como filho biológico e me queriam bem, e era filho único e eu não ficava só. E fui criado nas coxias, nos palcos, e tinha muita raiva daquilo, eu não gostava, não queria, e fui criado no meio de adultos sempre, que não tinha outro papo a não ser teatro, e aquilo me enchia o saco. E eu lembro que a primeira vez que isso marcou bem, porque eu fiz outras coisas, eu comecei com figuração, e a primeira figuração que eu fiz, eu não lembro o título da peça, mas era uma peça que tinha um pastorzinho de ovelhas e as ovelhas ficavam pintadas no telão e eu de costa para o público pastoreando aquelas ovelhas que não existiam. Aquilo era uma bronca que eu tinha sem tamanho. Eu fiz todas as profissões infantis da época, isso na Europa, né, na Alemanha. Eu fiz esse pastorzinho, mais de uma vez outros pastores, fiz engraxate, que era uma profissão de criança naquela época, jornaleiro. Jornaleiro eu fiz numa peça que eu gostei muito da peça, foi a primeira peça que me tocou. Eu lembro do título da peça, mas não sei quem é o autor. Era o Crime da Noite de 16 de janeiro, que eu entrava pela plateia gritando esse jornal do crime, né? E eu saía de um espetáculo e entrava no outro e não recebia nada, né? Não ganhava nada, só muito agrado, mas dinheiro mesmo não pintava. Eu lembro que quando, pós-guerra, já um pessoal já construindo teatro, reformando cidade, um diretor muito jovem, muito louco, me convida para fazer Hamlet. Eu estava com 16 anos e era justamente a idade que Shakespeare pedia para o príncipe da Dinamarca, né? Segundo alguns historiadores, dizem que eu fui o primeiro a fazer o Hamlet com a idade que o autor pedia.
E o elenco era todo de ariano, era todo mundo muito branco. Só eu que tinha essa cor. E quando perguntavam para o diretor por que você escolheu um príncipe que não é ariano, e ele falava que a rainha foi estrupada por um soldado africano. E o pessoal levava na graça, e eu sei que eu fiz o tal Hamlet, bem na íntegra da coisa, na época, e fui prêmio Revelação. Aí eu achei que eu estava no caminho certo, e foi a primeira vez que eu tinha saído da Barra da Saia de mamãe, né? Então eu achei de assumir aquilo. E ser ator shakespeariano na época era um deus, era uma coisa sagrada, ator shakespeariano. Então eu queria estudar Shakespeare. Cheguei em 54 em São Paulo, era o ano do 4º centenário da cidade de São Paulo. Foi um ano de festa e de muito teatro. Eu assisti muitas companhias estrangeiras sem sair de São Paulo, porque o ano inteiro teve companhia estrangeira no Municipal de São Paulo. Fiquei ainda no TBC ganhando sem trabalhar, porque eu não dominava o idioma, né? Eu achava que a minha língua pátria era germânica e o português estava difícil de entrar. Então tive que fazer aula com Dona Maria José de Carvalho no TBC, na IAD, Escola de Arte Dramática de São Paulo. Já passei a fazer o TBC, peguei todos os grandes diretores italianos do TBC. 3 anos depois, eu fui substituir o ator Agildo Ribeiro, que era uma produção da Anissete Bruno e o Paulo Goulart, num teatrinho que ficava na Praça das Bandeiras, em São Paulo, Teatro de Alumínio, com o personagem João Grilo. E aí eu recebi o tal prêmio de melhor ator com o João Grilo, e eu não sabia falar o português, imagina você, né? Aí tudo mudou para mim. Tinha um grupo que eu me dediquei de corpo e alma, que era o grupo do Teatro Experimental do Negro, direção do Abdias do Nascimento no Rio, e em São Paulo era Geraldo Campos de Oliveira. Depois veio a fase do Augusto Boal, Boal estudando nos Estados Unidos, ele mandava peça para o Teatro Experimental do Negro de São Paulo, né? Então fiz várias peças do Boal, fiz Arena, fiz Oficina, fiz um grupo, o último grupo que eu fiz foi o Grupo Engenho, que eu não sei se esse grupo ainda existe em São Paulo. Foi no ano de 90, justamente pelo Grupo Engenho, nós montamos em uma espécie de cooperativa. Luiz Carlos Moreira é o diretor que fez esse espetáculo. A gente estava lançando Dário Fó no Brasil com a peça Nós, os Avessos. Na semana seguinte, na terça-feira, o Collor de Mello tranca o dinheiro do povo e aí nós entramos em parafuso. Eram 17 atores em cena, né? E eu tenho um filho que morava aqui, casou e veio morar aqui logo de cara, né? E esse menino estava lá pela primeira vez que ele voltava a São Paulo, justamente para assistir o espetáculo. E ficou lá com os irmãos, com a família, e viu o meu estado, e aí me convenceu, vim conhecer o Espírito Santo. Não queria fazer teatro, pela primeira vez eu estava de mal com o teatro. Eu cheguei no hotel, peguei o jornal, tinha um espetáculo capixaba na Academia de Letras de Vila Velha, que o hotel ficava quase que em frente, né? Aí eu fui conferir o Teatro Capixaba, né? Cheguei lá, não conhecia ninguém, cheguei procurando o diretor e falei, eu sou de teatro, quero conhecer minha tribo aqui, e me receberam muito bem. Foi bonito demais. Desculpem, porque esses caras, sem me conhecerem, me produziram para o primeiro espetáculo que eu fiz aqui. Eu, um ilustre desconhecido, recebi o prêmio de melhor ator do ano e daí não parei mais. O teatro para mim é quase que uma necessidade fisiológica. No dia que faltar, talvez eu morra. Estou com 78 anos, espero fazer até os 80.
Eu acho que dá para me fazer até os 80 anos, dá para me fazer, e eu tenho peças para isso. Do Sol de Gala, que foi esse meu primeiro espetáculo aqui, eu fui para o grupo Canela Verde, que era o grupo do Eliasar Pessoa e Colete Dantas, e lá nós fundamos uma escola em Vila Velha. Meu segundo trabalho aqui foi o Inoportuno, de Harold Pinter, com direção de Ari Roas, Eliasar Pessoa e Márcio Martins. Depois fiz o Pedido de Casamento, direção de Paulo de Paula. Depois fiz o Suicidado, direção do Bob de Paula. Depois, e do filho, o texto era do filho da Maria Alice, do Jean Calmon. Depois fiz o Quixotinada, direção de Eliasar. Depois fiz Mama Minha Nona, direção do senhor José Augusto Loureiro. Em 2004 nós fizemos Os Coveiros do Bosco Brasil, sob a direção, começou com Angélica Barreto, que tinha me dirigido no Galileu, mas depois desistimos da Angélica e pedimos a colaboração da Maria Alice Quintela e saímos dos Coveiros para fazer Os Cegos, foi direção de Margarete Galvão. Saímos dos Cegos para fazer O Figurante Invisível, que foi direção da Thelma Schmidt. E o próximo trabalho será Terra Prometida, do Samir Yazbek, que é também um autor jovem que eu conheci, adolescente, não era de teatro, sou muito chegada aos irmãos dele, né? E de repente esse menino agora virou moda em São Paulo, está com um espaço cultural lá e é dramaturgo premiado e nos mandou Terra Prometida e a gente vai encarar, eu e o Zé Augusto Loureiro, sob a direção do Fernando Dinho. Cinema, o primeiro que eu fiz aqui foi a Praça Costa Pereira. Depois eu fiz participação também nesse documentário do violinista Maurício de Oliveira. E fiz A Virada. Fiz o que mais? Não sei. O último foi Encantador, um longa-metragem que pela primeira vez estou fazendo participei de um longa-metragem aqui no Espírito Santo. Chama-se Ondas da Vida, direção do Zé Muleta, uma produção carioca que foi filmado em Regência, onde eu tive a honra de fazer o Seu Miúdo, um personagem histórico de Regência que eu adorei o Seu Miúdo. Foi gratificante. Chama-se Ondas da Vida, não percam. É um filme que trata da vida do surfista e eu estou surfando horrores. Nasci em Tumiritinga, Minas Gerais, no dia 22 de fevereiro de 1958. O que eu me lembro muito é da minha infância no interior do Espírito Santo, porque meus pais vieram para o Espírito Santo quando eu tinha 3 anos de idade. A minha infância foi maravilhosa, foi solitária. Éramos eu e eu, comigo e mais eu. Como não tinha televisão e nem rádio, e eu tinha dificuldade de dormir. E eu gostava de ouvir histórias. Papai um dia, deve ter sido assim, vamos fazer um cenário teatral aqui. Papai um dia resolveu me contar uma história para eu dormir. Menina, mas eu gostei tanto daquilo, eu fiquei tão doida com aquilo, que aí pronto.
todas as noites eu não dava sossego ao meu pai até ele me contar, não era uma não, várias histórias, e recontar que ele já tinha contado de novo. As que eu mais gostava, ele contava não sei quantas vezes. E um dia eu estava numa escola, passei por um palco e tinha uma professora ensaiando uma peça. Claro que na época eu não sabia que aquilo era uma peça nem que aquilo era um ensaio, mas eu achei a coisa mais incrível do mundo, aquelas pessoas fingindo que eram outras pessoas e que... Uma história com gente, não era alguém que estava contando, era alguém... Eu fiquei encantada com aquilo. Aí eu pedi à professora que eu queria fazer parte daquele grupo, eu queria fazer parte daquela gente. Aí ela disse que não podia me colocar porque não tinha nenhum anjinho pretinho. Então, aí eu fui excluída. Mas eu comecei a escrever por causa desse fato de que eu fui vetada a entrar naquele grupo de teatro, porque não tem anjo pretinho. Eu escrevo teatro, poesias, contos, romances. E cada uma surgiu de uma maneira... A primeira vez que eu comecei a tentar escrever foi quando eu me apaixonei. Eu tinha 7 anos de idade. Eu vou contar como é que eu escrevia minhas peças. Vamos contar. Maria se apaixona por José. Os dois começam a namorar e brigam porque Thelma quer tomar o José da Maria. Como é que eu escrevia isso? Tudo que Maria fala, eu escrevia nas folhas de papel. Tudo que José fala, eu escrevia em outras folhas de papel. E tudo que a Thelma fala, em outra. Eles só iam saber o que um falava, o que o outro falava na apresentação, na estreia, com o público assistindo. Aí que eles iam saber. Eu achava que era assim que se escrevia. Eu, particularmente, já tive uma casa de arte livre de Jardim da Penha, que era uma escola que tinha dança, música, teatro, pintura e etc e tal, e que eu fali. Foi uma casa muito boa, foi dela que nasceu o texto, o espetáculo Pinóquio, o Menino, que foi a adaptação que fiz, porque na verdade o diretor Rogério Frost queria fazer Meu Pequeno Príncipe, mas não conseguiu autorização para fazer o Pequeno Príncipe. Aí veio a história de fazer Pinóquio, o Menino. Isso foi em 93, 94, por aí assim. É lindo o texto. Eu gosto demais dessa peça. Eu gosto demais do Teatro Capixaba, porque eu conheço o Teatro Capixaba. Eu conheço as pessoas e sei que elas lutam, elas trabalham de verdade, de coração, e elas produzem coisas lindas, mas nós, no nosso preconceito, nós só achamos que o que é bom é o que passou na Globo. Se você nunca apareceu na Globo, então você não é bom. A minha luta para que Vitória, para que o Espírito Santo tivesse, na época, tivesse cursos de teatro, escolas de teatro, eu transformei a minha vida nesse sentido, essa sede de aprender, de saber, que foi, por isso, a luta pela Casa da Cultura Capixaba. E eu estou ficando meio apavorada porque derrubaram a Casa da Cultura. Um dia eu passei lá, estava no chão. Derrubaram a escada. Eu tenho medo agora. Jesus que guarde o Carlos Gomes e a Fafi, porque do jeito que está, não sei. Eu vim do movimento cultural. Eu sei da necessidade, como até hoje é o movimento cultural que quer que o governo estadual crie uma lei, tipo a Lei Rubem Braga.
A luta pela Lei Rubem Braga não foi fácil. Primeiro, que era preciso convencer os vereadores. É claro que em época de eleições todos eles adoram a cultura, mas não foi fácil aprovar a Lei Rubem Braga na Câmara de Vereadores. E a Lei Rubem Braga não saiu da cabeça de um inteligente, ou de uma poderosa, ou de uma secretária linda, de olhos azuis e cabelo loirinho, não. A Lei Rubem Braga foi construída pelos artistas da cidade de Vitória. Escrever, para mim, é a minha forma de me relacionar com o mundo. É claro que eu fazia teatro, eu ministrava umas aulas na Fafi. Então eu vivia cercada de pessoas, de manhã, de tarde e de noite. Depois que eu fiquei dodói, eu fiquei cercada de geladeira, sofá, fogão. Mas escrever é isso, é minha forma de ser uma pessoa só. Eu fico com pena das pessoas que estão perdendo a oportunidade de conhecer bons atores, bons diretores, excelentes iluminadores, de conhecer a arte que é produzida nesse estado, feito por gente daqui. Eu tenho pena de quem não vai, de quem não conhece.